Próximo livro que eu vou dar pra ela... Não, pera que eu tava fazendo sal. O próximo livro que eu Pera, vou... de novo. Próximo livro... Pera. Próximo livro... Pera. Próximo... O próximo livro que eu vou dar pra ela é dos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Esse livro se passa numa cidade de ossos, num mundo onde, num país onde cada cidade era cidade de alguma coisa, e nesse caso cidade dos ossos, porque tem também, não tem? Cidade das cinzas, que foi o que eu te dei, não foi? Cidade dos Vidros. Cidade de vidro, mas é cidade de vidro que chama? Sim. E aí, nessas cidades, existem instrumentos em que pessoas são designadas a tocarem, só que esses instrumentos, eles são mortais. Aí, essas pessoas, elas que nasciam designadas a isso, elas nasciam com esses símbolos pelo corpo. E o porquê de Cidade dos Ossos eu não sei. Talvez a decoração da cidade seja de ossos. Deixa eu ver. Queridos, nada. Isso daqui é tipo um... Agradecimento. Não é agradecimento que chama, é tipo uma dedicatória. Não tem nada falando mais, então. Então é isso, uma cidade de ossos que determinadas pessoas nasciam designadas a tocarem esses instrumentos que eram mortais para as outras pessoas que não podiam tocar, que não tinham esses símbolos no corpo. E é isso, uma ideia super criativa. E o que esses instrumentos faziam? E o que esses instrumentos faziam? Não sei o que eles podiam fazer. Eu acho que eles tinham algum poder, talvez. Não sei. Algum poder. Esses instrumentos tinham poderes. Leiam um livro e descubram. Bom, na verdade, não é nada disso. Na verdade, esse livro conta a história de uma personagem que chama Claire, que ela sai com seu amigo e vê um símbolo diferente, esquisito. E ela mostra pro seu amigo, só que seu amigo não consegue enxergar. Daí ela acha isso estranho, daí ela quer entrar nesse lugar. Daí ela acaba descobrindo que é uma boate. Daí ela entra lá dentro e se diverte com seu amigo um pouco, mas ela fica abismada porque ela viu aquele símbolo e fica pensando. E ele não. E ela descobre que vê um cara que olha pra ela, mas ela fica desconfiada porque como que ele olhou pra ela e ela fica... Tipo, quem é esse cara? Daí ela resolve seguir ele lá dentro e ele entra num armarim, onde é proibida a entrada de pessoas normais, a não ser funcionário. E ela entra, acaba vendo um assassinato de um personagem. O amigo dela entra com ela? Não. Ela acaba vendo um assassinato, daí na hora que acontece o assassinato, ela grita. Daí essas pessoas que estavam matando esse cara, vê que ela tá vendo tudo. E acaba vendo ela, daí eles também se perguntam como que ela consegue ver eles. Daí entra num dilema. Daí vocês vão ter que ler o livro pra continuar. Porque, na verdade, era pra esses personagens que ela viu, essas pessoas que ela viu, era pra ela estar invisível, só que ela consegue ver. Mas ela faz parte dessas pessoas? Então, daí você tem que ler. É umas pessoas que tem esse símbolo, ela consegue ver claramente. Só que daí ela fica se perguntando por que ela consegue ver eles, ou por que eles estão matando um cara. E eles ficam se perguntando como que ela conseguiu ver eles. É bem legal a história. Apesar de ser cansativa a história. A leitura. A leitura. Só. Agora eu vou dar pra ele Ladrão de Olhos. As Aventuras de Peter Nimble. O livro conta a história de um personagem que chama Peter Nimble, que é uma criança que sempre pedia pros pais contar uma história pra ele, na hora de dormir. Daí a mãe resolve contar uma história super tenebrosa de terror, não sei porquê, mas queria. E acaba contando a história de um ladrão de sonhos que roubava olhos pra ninguém mais enxergar pra conseguir sonhar depois. Se isso faz sentido. Entendi, faz sentido. E
conta a história de um ladrão de olhos que era para as criancinhas nunca mais sonhar. Daí, nessa noite, ele acaba... Porque elas perdiam a visão e então elas não sonhavam com visões. Isso. Daí, nessa noite, ele acabou não conseguindo dormir e descobre que tem um barulho no armário do seu quarto. Daí ele vai lá ver o que é, né? Porque criança é todo burro, né? Vai ver o que é, ou não. Porque tem criança que tem medo. Tipo eu. Tipo, você é uma criança, né? Quando eu era pequeno. Aham. Daí ela foi lá ver o que tinha e acabou caindo num buraco de minhoca. Sabe aqueles buracos que você entra em outra dimensão? Ah, tá. Tipo, túnel de... Tipo que nem minhoca que faz um monte de túnel. Eu entendi. Isso. E daí ele acaba caindo numa cidade de olhos. Ó, que imaginação perfeita. Dos olhos que esse ladrão roubou. Isso. E ele acaba caindo na casa desse cara, que na verdade não é um cara, é um bicho bem estranho. Que na verdade ele não tem nenhum olho, ele só sente pelo medo da criança. Olha, eu vou escrever um livro sobre isso. É um bicho bem feio que não tem olhos, mas ele sente a presença do medo das crianças. Daí esse menino ele tem que descobrir uma maneira de voltar pro quarto dele e conseguir, como se diz, voltar aos olhos das crianças, pegar de volta. Resgatar os olhos. E no final vocês... Assim eu não posso falar. Vocês esperam ele lançar esse livro? Vocês esperam eu lançar esse livro, que é uma bem embolada essa história que eu fiz. Não, ficou interessantezinha, mas não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada entre aspas. A única parte que ele acertou é que rouba olhos. Mas é assim, a história conta, o livro conta... Começa de novo. O livro conta a história de Peter, que é um menino cego, que ele mora numa cidade... Como que chama aquelas cidades? Que é tipo assim, tem um... Tipo, é pier que chama, que tem aquela coisa assim, em costa do mar, que tem marujo, bastante barco... É uma cidade de marujos, com isso, que tem bastante pescadores, essas coisas. E esse menino, ele é cego e órfão. E ele tem uma habilidade, muito grande de roubar. Porque ele tem muita habilidade com os dedos. Ele abria cadeado com o dedo, essas coisas, sabe? E as pessoas não percebiam. Aí esse menino, eu não lembro se um cara adota ele ou se ele é pego por um cara, se ele já desde o começo ele mora com um cara que usava esse menino para roubar coisas para esse cara. Até que um dia esse menino acho que é tipo uma atraçãozinha na cidade, eu não lembro, que tinha um cara com uma caixa que não podia ser aberto, só que como ele tinha a habilidade de abrir cadeados, ele vai querer saber o que tem lá dentro. Aí ele rouba essa caixa e dentro dessa caixa tem seis olhos, 3 pares de olhos. Sim. E só que esses olhos, eles têm, tipo, não é uma magia, tem todo encantamento? Não, mais ou menos, um mistério por trás desses olhos. É que, na verdade, esse menino, ele é muito mais do que só um menino órfão. Ele descobre que ele tem uma família, ele encontra a família dele. E o fato dele roubar esse olho, esses olhos, acabou levando ele para um outro lugar, um mundo que não existe no mapa. Não é um mundo, uma ilha? É, mais ou menos isso, que não existe no mundo. E que em volta desse lugar é só abismo. Então, quem para lá é um lugar onde moram só ladrões e corvos. E esses ladrões, eu acho que o ladrão só pode andar de noite e os corvos de dia por lá. Porque se eles andassem de dia, os corvos viam ele e acho que bicavam os olhos. Não sei se bicavam os olhos. O que era? Matava? Alguma coisa assim. Acho que os corvos matavam esses ladrões. E aí ele vai parar nesse lugar e ninguém nunca conseguiu sair de lá porque é só abismo em volta. Aí ele consegue sair de lá e ele vai parar em um outro lugar que é onde ele descobre todo a origem dele. E tem toda uma história que... Eu não sei se eu posso falar, se isso é spoiler ou não. Sim, eu acho que você já falou vários spoilers. Não, eu acho que se eu for falar isso vai ser spoiler, então eu não vou falar. Mas é muito legal porque
acontece muita coisa, sabe? E é muito, tipo, ler isso daqui pra uma criança desperta muito a imaginação da criança. Eu prefiro minha história é mais divertida. Não, é boa Não, isso mas eu daqui. gostei. É bem infanto-juvenil, sabe? É bem pra adolescentezinho, assim, pré-adolescente. Mas, eu fiquei encantada, eu gostei muito. É igual Desafio de Ferro, ler, que você também vai gostar. Eu quero ler, eu me interessei. O próximo livro que eu vou dar pra ela é Os 12, a continuação de A Passagem. Os 12. No mundo cercado por monstros, o inimigo mais cruel pode ser o próprio homem. Bom, pela capa, tem uma plantaçãozinha de trigo aqui. Então, eu acho que essa história fala de 12 irmãos que eles vivem num sítio e eles têm essa plantação como sustento. Só que o ar dessa plantação é meio... Como que eu posso falar? Não é maligno. Amaldiçoado, alguma coisa assim. E quando eles entram nessa plantação, eles se transformam em monstros. Só que eles não sabem que eles se transformam em monstros. E são apenas eles. Porque dentro dessa plantação tem... É tipo como se eles entrassem em um mundo totalmente diferente, sabe? Como eles se transformam e aquele mundo se transforma, não é mais a plantação. E aí eles têm uma missão para conseguir sair disso. Para eles conseguirem voltar a... Como que eu posso falar? A forma... Não, pra quebrar essa coisa que existe. Que quando eles entram na plantação, eles se transformam em monstros. Só que eles não sabem que eles se transformam em monstros. E todo mundo, tipo, a vizinhança, existe uma lenda sobre essa plantação que existem monstros aqui dentro. Só que eles não sabem disso, tipo, eles sabem da lenda, só que eles não acreditam porque eles são os próprios monstros, eles que entram nessa plantação e se transformam, só que eles não sabem que se transformam. Então, e é como se o tempo parasse, sabe? E ele passasse a viver outra realidade. E apenas as pessoas estranhas que entram, que vê esses monstros que são eles, só que... Como que eu posso falar? Não sei, é isso. Aí eles têm que quebrar isso, e por isso que o primeiro livro se chama Passagem, que eu sei que tem o primeiro livro que é A Passagem, que é a passagem que eles têm que descobrir pro mundo. Pra desfazer todo esse feitiço, vamos assim dizer. Porque não é um feitiço, tipo uma bruxa foi lá e colocou isso. É o ar, sabe? O ar sobre essa plantação, sabe? Que é meio tenso. Não sei falar. É isso. Eu daria essa história pra essa capa de livro. Bom, eu também não li esse livro, assim como um livro que a Mari tinha falado antes. Que eu também não li um livro que eu escolhi. Sim, então eu não posso falar muito bem dele, porque às vezes eu posso falar alguma abobrinha e tá errado. E esse é a continuação de A Passagem, que é um livro que eu comprei junto com esse, é óbvio, né? Eu escolhi esse porque a capa é mais interessante para ela falar. O próximo livro que eu peguei é A Rosa da Meia-Noite, pra ele falar. E... tem bastante coisa nessa capa, hein? Bom, conta a história de uma mulher... que ela é a princesa desse mundo, e tem um príncipe que, para ele pedir a mão dela em casamento, ele precisa pegar uma rosa à meia-noite num labirinto. Só que eles acabam se envolvendo num romance antes de acontecer esse desafio para ele conseguir a rosa, e acontece que eles têm uma apaixonite antes da hora, daí eles ficam afim. Antes mesmo de acontecer esse desafio. Quem fala apaixonite? Eu falo apaixonite. Continua. E ele vai nesse labirinto no dia seguinte para conseguir a rosa. Ele vai a partir das 6 horas da tarde, que é a hora que está escurecendo, para quando ele chegar nessa rosa, dá tempo de chegar... Dá tempo de chegar na rosa. Isso, dá tempo de ele chegar nessa rosa meia-noite. Até meia-noite. Só que ele não volta... Passa 2 dias, 3 dias, ele não volta. Então é essa princesa, que eu não sei o nome dela, vou falar que é Joaquina. Ela vai ficar desesperada porque ela gostou muito desse príncipe, então ela vai atrás dele num labirinto. E os dois acabam se perdendo.
E quase no final ela consegue encontrar ele, só que eles ficam perdidos também nesse labirinto e não conseguem mais voltar. E daí eles acabam se encontrando e no final eles têm que descobrir e desvendar os mistérios do labirinto pra sair De lá. Pra casar. É isso. Bom, esse livro, ele se passa mais ou menos em 2 tempos. Primeiro fala da história da Ana Rita, que é uma mulher que tem toda uma história lá, e aí ela é separada do filho dela, da Ana Rita, que ela é uma mulher indiana, e aí tem toda uma história que chega até a parte que ela é separada do filho dela, ainda bebezinho. Só que ela fica nessa procura do filho dela a vida dela inteira. É Ana Rita Chavan, o nome dela. E ela não acha. Aí ela escreve tipo um diário contando a história dela, que é toda essa história que eu não posso contar. E no aniversário de 100 anos, acho que no aniversário de 100 anos dela, ela dá essas anotações pro neto dela, pro Ari. E aí, esse Ari é um cara que ele trabalha muito, e ele é muito ausente da família. Esse Ari, ele é muito ocupado, trabalha muito, e aí nesse aniversário de 100 anos, ela quer muito a presença dele porque ela confia essas anotações dela pra ele. Aí ele pega essas anotações e ele guarda, ele deixa lá. Aí depois, em outro tempo, fala da história... Não, mais ou menos. Fala a história de uma atriz e fala, tá fazendo um filme, eles estão fazendo um filme, e aí esse filme se passa numa mansão. E nessa mansão mora um senhor bem antiquado, assim, bem quadradão, sabe? E aí essa atriz e todo o elenco, tudo fica naquela casa e ela dorme naquela casa. E o dono dessa casa, ele tem um quadro, eu não lembro, acho que é da mãe dele, que se parece muito com essa atriz. E aí ele fica fascinado por ela. E aí em algum momento da história, o Ari, o neto dessa indiana, e a atriz, eles se encontram. E aí eles começam a juntar as informações e acho que ela... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela ajuda ele um pouco a descobrir a história da avó dele. E... deixa eu ver. No final do livro fala o que aconteceu com o filhinho dela. E é muito interessante porque ela ficou a vida toda procurando por ele. Só que eu não posso falar porque senão vai ser spoiler. E... o que mais que eu posso dizer? Aí essa rosa da meia-noite é porque esse dono dessa mansão, ele conta pra essa atriz sobre ou ele tem na casa dele uma rosa que chama Rosa da Meia-Noite. E eu não posso falar mais, porque senão eu vou falar muita coisa. Mas se passa em 2 tempos. Fala da família indiana, né? Da família da Ana Rita. E depois fala da gravação do filme. Então, fica intercalando, falando da história dela, que ela anotou, e enquanto tá fazendo lá a gravação, o que acontece na gravação. E é bem legal. Então é isso aí, se você gostou, deixa um like. Compartilha. E comenta. Deixa sugestões de novas tags ou... de coisas que a gente possa fazer. É isso aí. Tchau. Tchau. Na verdade, o livro conta a história de uma personagem que chama Claire. Que eu tava fazendo assim, ó, com a franja.